chamar os nossos... agora é que nos estão a ouvir, não é? Os membros do nosso painel, começando pelo José Matias, que é Regional Vice President Iberia da Dynatrace, o Hermínio Rodrigues, Operations Management da EDP, Pedro Damasio, Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação da Luz Saúde, e o Rui Duarte, Diretor de Operações da IT da Caixa Geral de Depósitos. Sim. Obrigado a todos pela vossa presença. José, eu se calhar começava a assinatura aqui do nosso painel tem ali uma palavra, observabilidade. Ajuda-nos a entender o que é que isto quer dizer, isto da observabilidade. Muito bem, Bruno. Em primeiro lugar, agradecer à IDC pela organização de mais um Directions e saltamos a este tema da observabilidade. Eu fiz uma promessa aos meus colegas de painel que ia falar pouco, portanto vou tentar, porque na realidade acredito que os casos de uso apresentados por qualquer uma das entidades aqui representadas é muito mais interessante do que de qualquer explicação que eu possa fazer. No entanto, neste mundo da observabilidade, e começo por dizer que a observabilidade também está a mudar, ou seja, o conceito de observabilidade fruto dos avanços tecnológicos e dos requisitos dos nossos clientes não é o que era ontem e não vai ser certamente o mesmo amanhã, mas se partirmos deste pressuposto, num conceito básico, a observabilidade é ter a capacidade de conhecer um serviço digital end-to-end. Ou seja, eu ter a capacidade de saber o que é que se passa com o meu serviço, com o serviço que eu estou a oferecer ao meu cliente, ao meu utilizador interno, sem qualquer ponto cego. Quando nós olhamos para este princípio no mundo atual em que temos cloud, multi-cloud, hybrid cloud, temos uma complexidade tecnológica absolutamente bestial, na opinião da Dynatrace, e aqui nem todos os players da observabilidade têm a mesma opinião, acreditamos que isto só se pode fazer partindo pelo autodescobrimento. Ou seja, eu tenho que ter a capacidade, a plataforma tem que ter a capacidade de autodescobrir para se adaptar a estes ambientes dinâmicos o que é que está a acontecer. E a partir desse autodescobrimento oferecer-nos uma topologia que me permite conhecer esse serviço end-to-end, como eu dizia, ou seja, desde o utilizador até à última peça de infraestrutura. E com esses dados que queremos úteis e dados que queremos precisos, aquilo que nós vamos fazer é ajudar as organizações a garantir que as suas interações com os utilizadores funcionam de forma correta e segura. E aqui já adiciono também um tema que se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente. Sendo o nosso lema, sendo o lema da Dynatrace, um mundo onde o software funciona perfeitamente. Portanto, esta informação que eu estou a recolher, que eu estou a analisar com o apoio da inteligência artificial, também outro fator fundamental para nós, é aquilo que vai permitir às organizações oferecer esse serviço de qualidade. Um resumo. Muito bem. Deixa-me agora passar para os casos concretos. Não é? Portanto, Pedro, se calhar, percorrendo esta ordem, se não se importam... Calhou-me uma fava, não é? Exatamente, o primeiro. Porquê é que isto é importante para a Luz Saúde e qual é que é o caso? Eu acho que o que era interessante para a audiência era perceber exatamente o vosso caso de uso deste tema da observabilidade. Sim, claramente havia qualquer coisa que não estava bem. E para colocar um bocadinho de contexto, portanto, o setor da saúde tem sido assolado por grandes necessidades de transformação, uma mudança muito grande e nós temos sido desafiados a apresentar os nossos clientes e utilizadores com sistemas que já não cabem no paradigma dos Systems of Record de antigamente, muito prevalentes na área da saúde. E nesse contexto, o que acabámos de fazer foi recorrer essencialmente a desenvolvimento à medida e é neste cenário que começam a emergir, portanto, todos os problemas e dificuldades de arquiteturas cada vez mais complexas, de profusão de componentes, de mais equipas a trabalhar em conjunto, de pressão de entrega e o caso do uso e aquilo que nos levou a procurar, de facto, ainda não lhe chamávamos observabilidade na altura, mas o caso do uso é um simples de Developer Observability. A nossa preocupação era APM, Application Performance Monitoring, Root Cause Analysis, de forma a irmos corrigindo e, portanto, mitigando os problemas que íamos encontrando ao longo deste percurso. Já lá vamos em 2 anos, com
bons resultados, digamos assim. Bem, depois já falamos um bocadinho sobre os resultados e sobre os impactos. Hermínio, no caso da EDP, o caso de uso é o mesmo, é ligeiramente diferente? É ligeiramente diferente. Nós, algures há 2 anos, colocamos em produtivo um novo portal de colaborador. E havia uma grande expectativa. Esse mesmo portal teria que servir várias geografias, Brasil, Estados Unidos, Europa, e de alguma maneira o negócio, as unidades de negócio, colocou algumas premissas. Portanto, queremos entrar em produtivo, com segurança que vamos conseguir apresentar aos nossos clientes aquilo que é necessário e que vai funcionar como deve ser. Nós não, por acaso, na altura estávamos a falar com a Dynatrace e achámos isto é o ideal. Temos aqui um caso em que temos múltiplos sistemas que vão contribuir para o portal. Queremos fazer uma observação ao longo de todas as nossas geografias e é possível juntar todas as equipas. As equipas da unidade de negócio queriam saber quais as funcionalidades que queriam ser mais utilizadas, por quem, quando, dentro desse espectro. Nós, do ponto de vista técnico, queríamos ter a segurança que colocávamos em produtivo estava devidamente testado e que teríamos segurança naquilo que estávamos a entregar. E foi esse o nosso caso de uso, ainda hoje continua e funciona adequadamente. Muito bem. Rui, e a vossa experiência? Bem, eu posso dizer isto não foi combinado, mas realmente em 3 casos de uso são 3 necessidades totalmente distintas. Do nosso lado, nós estávamos muito bem servidos da componente de monitorização mais antiga, básica, infraestruturas, etc. Não tínhamos nada da componente de visão de serviço, visão de cliente, experiência do utilizador. E essa era a nossa grande preocupação. Eu costumava dizer, e disse várias vezes durante toda a fase de seleção e de implementação, eu tenho um único objetivo para implementar isto. Eu quero saber que tenho um problema antes de receber uma chamada telefónica. Este é o meu grande caso de uso, era o caso de uso da Caixa. Mas foi, acima de tudo, foi uma mudança muito grande de paradigma que nós tivemos que fazer, nos focarmos mais na componente de serviço, mais na componente do utilizador. Muito bem. José, temos aqui 3 casos de uso, não é? Uns mais virados para o lado da experiência do utilizador, outros mais do processo de desenvolvimento. Que outros casos de uso é que são habituais observar na questão da observabilidade? Certo. Claramente, isso é, como eu dizia no início, a observabilidade está a mudar diariamente e se calhar vale a pena refletir um bocadinho sobre isso. São casos de uso clássicos, ou seja, tipicamente um cliente quando começa neste mundo da observabilidade quer conhecer a experiência de serviço que utiliza, ou quer resolver problemas de rendimento aplicacional de forma mais rápida, ou quer um tema muito importante e que nós nos continuamos a debater nas nossas organizações diariamente, quer quebrar barreiras, quer que a comunicação interna dentro da sua organização se baseie numa informação fidedigna e comum. Ou seja, acabar com eu tenho a minha ferramenta, vejo este dado, eu tenho a outra ferramenta, vejo outro dado. E isso, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vemos, como casos de uso adicionais, um bocadinho, Pedro, acho que poderá também falar um bocadinho sobre isto, o shift left, ou seja, utilizar a plataforma de observabilidade desde o desenvolvimento. Não só para garantir que eu entregue mais rápido, mas que eu entregue com mais qualidade. Ou seja, estas plataformas, com o nível de automatização que têm, permitem definir SLOs claríssimos no ciclo de desenvolvimento, em que eu, com base nesses SLOs, posso tomar decisões automáticas, ou tão automáticas quanto a organização deseje, se isto passa ou não passa à produção. Okay? E quando chegamos ao mundo produtivo, exatamente a mesma coisa. Fruto da informação que eu tenho, como eu, como motor de inteligência artificial, estou a dar respostas precisas a um problema, eu posso desencadear um processo de remediação de forma automática. Portanto, isto do ponto de vista de ciclo de vida, ou seja, levar a plataforma mais para o desenvolvimento e não só para o mundo de operações, onde tipicamente se vêem as plataformas de observabilidade. Depois também no sentido vertical, ou seja, as plataformas de observabilidade começam a ter informação, dados, muito úteis ao negócio. Ou seja, eu começo a ter a capacidade de melhorar a minha comunicação interna com o meu parceiro de negócio, que é, tipicamente, quem dita
para onde é que eu tenho que ir, não é? E que é ele que, inclusivamente, me suporta financeiramente para eu poder fazer determinados projetos ou determinados investimentos. Obviamente sabemos que há projetos tecnológicos, puramente tecnológicos, não é? De update tecnológico ou o que for, mas tipicamente o negócio é aquele parceiro que eu tenho que ter ao lado. As plataformas de observabilidade modernas permitem que esta comunicação seja muito próxima. Estamos a utilizar dados que aportam ao negócio e creio que qualquer um dos três poderá partilhar alguns exemplos. Para terminar, começamos a ver e acreditamos numa convergência entre o mundo da observabilidade e a segurança. É também uma tendência que começamos a ver nos nossos clientes. Se eu tenho uma plataforma que me está a recolher determinados dados, por que não em runtime ter também a capacidade de detectar determinados problemas de segurança e até bloquear, se eu assim o entender, antes de que ele me afete a organização. Muito bem. Pedro, voltando novamente ao ciclo dos exemplos, gostava que me dissessem ou que nos explicassem como é que é um projeto destes. Ou seja, é colocar uma plataforma, carregar num botão, é muito mais do que um projeto tecnológico de envolvimento das pessoas e do negócio. Gostava também que me falassem sobre este tema dos automatismos. Nós tivemos aqui uma apresentação antes que alguém dizia sobre a explicabilidade, não é? Ou seja, os automatismos, as coisas que acontecem, mas nós somos capazes de explicar porque é que acontecem ou não acontecem. Como é que tudo isto, imagino que seja de uma complexidade relevante, como é que se digere um projeto desta natureza? E depois, são muitas perguntas, eu sei, mas depois também, quais são os impactos, não é? Ou seja, no fundo, quais são os resultados que vocês já estão a observar e a beneficiar da observabilidade? Isso é uma pergunta para um dia. Sem tomar aqui o tempo todo. Há um processo de procurement normal, não vamos discutir aqui, e aquilo que é o primeiro impacto quando se liga a uma plataforma destas, que essencialmente by design nos consegue consolidar a informação toda que nós pensávamos que tínhamos e a que não imaginávamos que tínhamos. Há um impacto muito grande. Rapidamente, quem não conseguir aceitar, de facto, que tem de haver um processo de transformação e, neste caso específico, evoluiu naquilo que é o processo de implementação ou desenvolvimento de software, rapidamente vai ter algo que não vai usufruir na sua plenitude. E, portanto, esse foi o primeiro impacto que tivemos de gerir. Mudança cultural que teve de acontecer dentro das equipas de implementação, ou da divisão da DSTI que tenho comigo. Porque são a informação que se recebe e literalmente nós olhamos o que é isto. E tem de haver um processo de gestão. As equipas têm de se envolver para dar significado àqueles dados. Nós temos de perceber o que é que são as aplicações e, para além deste impacto todo, vem a onda seguinte, que é dos mitos e dos dogmas que começam a cair por terra. Isso sempre foi lento, porque há uma coisa qualquer que nós não podemos mudar e que tal, e não é nada disso. Coisas deste género. E, portanto, é assim um bocado, em algumas situações, parecido com um terremoto. E grande parte do esforço e do trabalho foi, de facto, perceber como não é que nós íamos fazer a adoção, não por um núcleo de pessoas que seriam utilizadores de Dynatrace, mas fazer com que todos fossem utilizadores ativos de Dynatrace e mudassem, inclusivamente, o seu comportamento face a isso. E isso verificou-se e veio a acontecer e há de continuar a acontecer se tudo correr bem. Muito bem. Hermínio, este tema de haver cada vez mais dados e depois, porventura, haver pouca capacidade para lá estar, para digerir esses dados, para interpretar, para tirar insights e atuar sobre esses dados, é um tema que eu diria que é muito dos dias de hoje, não é? Este tipo de plataformas não contribui mais para esse... Como é que a plataforma ajuda a resolver essa problemática? Porque certamente cria mais dados ainda, não é? Ou pelo menos dá visibilidade a mais dados que já existiam. Acima de tudo, dá visibilidade a mais dados que já existiam. Cria pistas e cria desafios às equipas de os interpretar. Mas eu gostava só de complementar aqui um pouco, se fosse possível. A entrada deste tipo de sistemas tem uma reação negativa, num primeiro aspecto. Porquê? Porque há
há uma observação sobre aquilo que nós estamos a fazer, começa a sentir-se que é necessário ter mais cuidado, mas ao longo do tempo as equipas começam a entender que, em vez de opor, vou juntar-me. E ao juntar-me conseguem ter um ciclo de vida de aplicacional ou de análise do incidente, o pós-mortem, todos esses aspectos contribuem para que estas ferramentas sejam muito importantes. E aí vêm os dados. Não é que sejam muitos dados, é preciso também aprender a observar quais são os dados interessantes para aquilo que nós estamos a fazer. Com isto, o que eu quero dizer é que, de todos os dados, para cada uma das equipas há que escolher exatamente quais são. As unidades de negócio preferem ver um tipo de dados, as pessoas que trabalham mais na integração preferem ver outros, os que desenvolvem outros e, por último, aqueles que tomam conta da parte da infraestrutura, outros. A todos há informação útil e o trabalho que a equipa teve, que estava a tentar gerir e montar a monitorização, foi tentar segmentar esta mesma informação e segregá-la para entregar a cada um e, a partir daí, cada um tirar valor. Okay. E depois as decisões são independentes ou existe alguma forma colegial de atuar sobre os insights que saem dos dados? Eu penso que todas as empresas terão a mesma lógica. Portanto, nós temos um conjunto de requisitos, um caderno de encargos. Hoje em dia trabalhamos muito mais colaborativamente entre todos e, portanto, a partir daí, os insights estão lá e as decisões são rapidamente tomadas. Não é difícil tomar a decisão baseada nisso. Muito bem. Rui, a vossa experiência, já agora eu queria voltar ao tema da automação, não é? Ou seja, até que ponto é que já estão também a usar estes temas de automação e a ver respostas que já não dependem da atuação humana e que a própria plataforma tem a iniciativa de colocar? Nós ainda estamos um bocadinho mais júniores, não é? Nós temos, faz agora pouco mais de um ano que começámos a implementar esta ferramenta. Ao fim do primeiro mês já tínhamos uma plataforma, já tínhamos jornadas, já tínhamos taxas de abandono, tudo isso. A parte da automação, não estamos ainda a aceitar aquilo que a plataforma nos diz. Ela dá-nos muitos insights, dá-nos muitas pistas e as várias áreas, as várias equipas apropriadas vão olhando aos seus níveis e vão tentando inferir e tentando tirar conclusões. Ainda não estamos na fase de dizer, toma, a rédea solta, trabalha sozinho e faz o que entendes que é necessário fazer. Até porque para isso ainda temos que estar num grau de maturidade e de implementação mais avançado do que aquele onde já estamos, hoje em dia, mas é claramente o caminho que queremos ter, isso sem dúvida. Muito bem. Eu aqui, sim, gostava só de... É uma anedota quase. Para vocês, para deixar esta nota, creio que é interessante. O nosso CTO é uma pessoa tão visionária, quando nós estamos a falar disto de automatização e acreditar na automatização, que podia estar aqui também um dia a falar da história da Dynatrace e como é que a plataforma chegou àquilo que é hoje, não é esse o objetivo, mas posso simplesmente dizer isto. A visão dele do mundo da observabilidade, esta plataforma não tinha sequer dashboards. E não teve durante uma determinada fase do seu desenvolvimento. Portanto, ele comparava as plataformas de observabilidade modernas a uma nave que viaja para um planeta distante e que vai com as pessoas a dormir durante um período largo de tempo. E a própria nave tem que ter a capacidade de resolver qualquer problema que surja. Há alguns filmes até que relatam isto. A nossa plataforma funcionava assim. Obviamente, e 100% de acordo com o Rui, as empresas, nós, as organizações, não estão preparadas para isto ainda. É um caminho. Portanto, os dashboards são importantes, a análise manual dos dados continua a ser importante, mas gostava, e porque eu creio que aplica a qualquer um dos casos, de reforçar que a inteligência artificial tem um papel muito importante aqui. Ou seja, nas plataformas modernas de observabilidade, a capacidade do motor de inteligência artificial de apontar o potencial problema é devido a isto, é um fator altamente diferenciador. Muito bem. Deixa-me então voltar ali e depois já falamos um bocadinho sobre o futuro também. O que eu vos queria perguntar é
sobre os impactos. Portanto, vocês estiveram a descrever o que é que fizeram, se foi mais ou menos difícil, mas em termos de impactos, ou seja, em termos de resultados, imagino que mais informação vos deu muito mais transparência sobre as vossas operações, provavelmente melhores decisões. É fácil medir o impacto da implementação de uma plataforma desta natureza? Sim, direto, medido em tempos de downtime, de dificuldades de sistema, e isso era o nosso primeiro objetivo, ultrapassar, e passámos a ter uma capacidade reativa muito mais curta e a identificação de root cause para correção ainda mais curta. Portanto, aí acho que a organização está satisfeita, como um todo, não apenas uma direção de sistemas de informação, mas traz muito mais impacto, ou seja, isto depois é verdadeiramente transformativo. O José falou do tema do shift left e é precisamente isso que nos está a acontecer, ou seja, as equipas abraçaram, como dizia o Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas abraçaram a plataforma e tudo aquilo que nos pode dar de uma forma impecável, não é? Com grande dedicação. E para dar exemplos, coisas tão simples como ok, vamos monitorizar os ambientes não produtivos, claro, e portanto começamos muito antes. Em vez de termos 10 sistemas distintos de logging, de monitorização independentes, muitas vezes, que vivem dentro do próprio problema que eles criam. Então vamos normalizar, os logs vão ser produzidos, vão ser integrados em Dynatrace, são requisitos não funcionais, requisitos funcionais, captura de dados de instrumentação, mais telemetria, começa a ser trabalhada logo desde o início dos projetos. E isso está-nos a permitir também começar a levar os dados e os insights, os próprios insights que produzimos, para a organização numa monitorização, entre aspas, diferente, mas verdadeiramente do utilizador e que lhes pode dar depois também outros meios e informação para tomar o tipo de decisões. Não é? Nós temos os nossos clientes e profissionais são verdadeiros parceiros da Luz Saúde. Os nossos clientes fazem admissões, fazem pagamentos, fazem elegibilidades com as entidades financeiras, cancelam consultas, gerem as agendas por aí fora. Os profissionais, a mesma coisa. E isto, se não vier a acontecer cada vez mais, o próprio setor encarrega-se de limpar. Claro. Mas em termos desses indicadores, desses KPIs, ainda são eminentemente técnicos ou também estão a ver já o impacto nos tais clientes em termos de satisfação? Estamos a trabalhar para ter essa informação e começar a trabalhar os dashboards que dão verdadeiramente uma visão de usabilidade e do que é o impacto no utilizador final. Muito bem. Hermínio, no caso da EDP? Eu diria que numa palavra, simplificação. Ou seja, a plataforma contribuiu para, em vez de termos muitas monitorizações, simplificação. Ou seja, estamos todos na mesma folha e sobre a mesma folha podemos observar e podemos decidir. Como eu disse logo no princípio, o primeiro objetivo que colocámos foi que a unidade de negócio conseguisse medir a funcionalidade e conseguisse ver qual é o valor que a funcionalidade está a dar. E esse é um dos pontos que nós mantemos e queremos continuar. Mas a palavra-chave é simplificação. Mas quando fazem essa medição, medem também satisfação ou medem mais disponibilidade? Satisfação é relativamente... É possível observar, em primeiro lugar, porque alguém que está nos Estados Unidos ou alguém que está na Europa, o seu uso é diferente. O tempo de resposta da página é diferente. E, portanto, consegue-se perceber qual é a sequência que a pessoa fez. Não sabemos se é o senhor A, B ou C. Sabemos é que as pessoas daquela zona têm esta forma de trabalhar e usam desta maneira. E pode haver perguntas. Porque é que eles não usam mais isto ou menos aquilo? Estamos a falar de um portal de colaborador. Portanto, estamos a falar de observar férias, de marcar férias, de ver o seu recibo de ordenado, de ver deste tipo de observação. Portanto, é possível
na mesma página, como disse, simplificar, quer para quem fez o software, quer para quem quer saber para que é que o software serve. Isso está a ser usado tal qual o desenhou. E é esta a base em que estamos. Muito bem. No caso da Caixa, que é mais virado para o exterior, não é? Como é que vocês fazem a medição e quais são os impactos que vocês medem? O primeiro impacto positivo que eu comecei a ver desta ferramenta foi um dia que eu vejo a pessoa responsável pela implementação levantar-se do seu sítio, dirigir-se junto da equipa que gera o home banking e dizer: olha, que eu acho que estás aí a ficar com um problema qualquer. E efetivamente, daí a pouco estávamos com um problema. Portanto, este foi o meu primeiro visão a dizer: boa, é isto que eu quero, ter esta capacidade preditiva e proativa e não de reação. Desde cedo, sim, começámos a tirar KPIs e métricas do ponto de vista do negócio. Nós temos relatórios que entregamos trimestralmente e por obrigação legal ao Banco de Portugal e que são retirados única e exclusivamente dos dados que saem desta ferramenta, a medir tempos de transações, tempos, número de execuções, tempos de resposta, tudo isso somos obrigados a dar por lei e já não há alguém que compila, tira de um log aplicacional, mete num Excel, faz para ali qualquer coisa, martela, não. Está ali, está visível a qualquer momento, tira-se um relatório e entrega-se o relatório direto. Também, nesse aspecto também se ganha transparência, também se ganha até mesmo confiabilidade. Um dia que queiram cá vir a auditoria do Banco de Portugal, dizer, não, está aqui, podemos andar os relatórios todos para trás e validar que foi exatamente aquilo que enviámos. Agora, estamos a continuar a crescer lá está, em todos os dados que temos e transformá-los na informação que queremos dar aos nossos utilizadores. Damos informações aos vários níveis, desde o ponto de vista mais técnico, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista mais executivo, e é isso que estamos a construir. E ao contrário, e com muita pena, mas ao contrário do que diz ali o CTO da Dynatrace, para mim os dashboards são vitais ainda. Exatamente. José, em termos de futuro, portanto, temos aqui 3 casos, todos eles diferentes. Como é que o tema da observabilidade vai continuar a evoluir? Já falámos sobre as questões da automação, da tal caixa preta que deixa de ter dashboards, mas qual é que é a vossa visão do caminho que este tipo de plataformas vai seguir? Muito bem. Eu deixo aqui 2 ou 3 ideias. A primeira foi, nós falámos já muito de dados, não é? E vários tipos de dados. O exemplo do Rui agora de termo regulatório é também um belíssimo exemplo. É um exemplo que, à partida, as pessoas dizem, mas eu vou utilizar uma plataforma de observabilidade para isto, ou de detecção de fraude, por exemplo, como temos também vários clientes que utilizam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada vez mais eu estou a trazer para dentro da plataforma Dynatrace não só os dados tradicionais do mundo da observabilidade, como dados que me vão poder resolver, através da integração de logs, como também falámos, ou de qualquer outro tipo de métrica, vão me permitir resolver outros casos de uso. Para poder tratar esta quantidade de dados, uma das alterações que nós fizemos na Dynatrace, e creio que vai mais uma vez dirigir um bocadinho o mercado, foi a criação de um Data Lake House com uma capacidade de alto processamento para poder ter estes dados real-time e poder utilizá-los real-time. Eu interajo com estes dados, utilizo uma query language para aceder aos dados, para construir os meus dashboards. Qual é o passo seguinte? E o passo seguinte está muito na moda, não é? Que é a inteligência artificial generativa, que é como é que nós na Dynatrace chamamos de inteligência artificial hipermodal, isto não existe, portanto fomos nós que inventámos, que são basicamente a combinação de várias técnicas de inteligência artificial, a causal, que nós já utilizávamos, que é aquela que nos permite determinar qual é a origem de um problema de rendimento aplicacional, por exemplo, a preditiva, que é utilizando técnicas de machine learning, eu posso prever que vou ter um problema, se continuar nesta linha vou ter um problema amanhã, vou ter um problema daqui a uma semana, e agora estamos a estudar, e já com pilotos, e já com algumas coisas quase a chegar à produção, que é como é que nós vamos integrar as técnicas de inteligência artificial generativa neste mundo, para permitir às pessoas interagir com os dados de uma forma, utilizando linguagem natural, de uma forma mais normal. Também nos abre algumas capacidades adicionais quando estamos a falar de negócio, não é? de entes de negócio. Mas isto é uma plataforma que tem uma base técnica. E então aqui vem outra inovação, que é como é que eu disponibilizo esta informação para pessoas que podem não ser técnicas de todo, mantendo coerência, segurança dos dados, privacidade, etc. Então, no caso da Dynatrace, e aqui falo sempre no caso da Dynatrace, criámos o conceito de aplicação. Ou seja, os nossos clientes vão poder criar aplicações dentro da plataforma para oferecer esse caso de uso aos seus clientes.
Um exemplo, curiosamente ainda não falámos, e também foge um bocadinho ao mundo da observabilidade, poderia ser a pegada de carbono. Ou seja, como é que onde é que eu estou e como é que eu posso melhorar a minha pegada de carbono. Um tema que está muito na moda. Uma pequena aplicação, já desenvolvida inclusivamente pela Dynatrace, qualquer dos nossos clientes pode utilizar para controlar esse tipo de métrica. E por fim, eu vou tocar outra vez no tema da automatização, porque eu creio que é inevitável. E eu acho que a direção é a hiperautomatização. É efetivamente chegar a um nível de confiança nos dados que eu tenho dentro da plataforma, em que eu vou conseguir automatizar um conjunto de processos e em que efetivamente, sem ninguém tocar nada, a plataforma, integrada com outras soluções, obviamente, isto não é algo que a Dynatrace faça sozinha no mundo, vai permitir tomar ações de correção sobre determinados problemas de rendimento. Deixo aqui assim, algumas tendências que estamos a ver no mercado. Muito bem. E como é que vocês vão seguir estas tendências? Ou seja, a pergunta é, estes vossos projetos são projetos que começaram, tiveram um princípio e atingiram determinados resultados. São jornadas que vão continuar a crescer e a internalizar mais aplicações, mais casos de uso? Ou seja, como é que vocês veem a evolução deste tipo de plataformas nas vossas organizações? Eu outra vez. Quer dizer, no que a nós diz respeito, e não vejo nada em contrário, não é um tema de projeto. A plataforma é uma plataforma infraestrutural, faz parte da framework onde os sistemas de desenvolvimento à medida da luz saúde assentam e vão depender do ponto de vista operacional, seja na questão de detecção de problemas, como também de acompanhamento do próprio rollout, testes de carga, suporte ao desenvolvimento e indicadores de negócio. Portanto, não há um projeto da Dynatrace, a plataforma faz parte da framework faz parte da vossa forma de trabalhar e é isso que vocês vão continuar e vão alargar para estas outras frentes, para estes outros casos de uso, ou a ideia é consolidar? Ou seja, qual é que é o processo mental de quem já tem a plataforma? Ou seja, já há outras áreas que exploram outro tipo de sistemas que já estão a explorar também a utilização de Dynatrace, porque acabam por perceber o benefício. Num caso de uso em que não é in-house development, ou desenvolvimento à medida contratado pela Luz Saúde, há de facto um benefício em haver esta cooperação e esta ligação. Há uma linha que para onde a Dynatrace para, não é? No flow dos dados e naquilo que se consegue rastrear, e portanto já temos outras áreas com outras responsabilidades, com outros sistemas a fazer a sua adoção, digamos assim. Ok, muito bem. Irmínio, e no caso da EDP? No caso da EDP... Porque a EDP é um mundo, aliás, como a Caixa será também, portanto, alargar isto para todo o ecossistema seria um projeto... Não. Ótimo. Não. O que nós fizemos foi, dentro da nossa arquitetura, existem, digamos, os meios que fazem a comunicação entre os sistemas, entre os vários ecossistemas. Aí está colocado a monitorização e está fixa. O que estamos a fazer é, para alguns casos de uso, portanto, digamos que temos uma zona fixa e uma zona móvel. E o que estamos a fazer é aplicar os casos de uso, que já há a forma de trabalhar, a cada um dos casos de uso. Alguns ficam, ou seja, pretende que fique sempre lá. Eu não falei do outro caso de uso que nós temos, que tem a ver com o contacto que nós temos com os clientes finais, e isso mantém-se. Ou seja, nós estamos a observar permanentemente se os nossos prestadores de serviço têm os equipamentos que necessitam devidamente, estão a trabalhar devidamente. Isto ficou. As questões dos portais também ficou. Ou seja, todos os portais, sejam internos ou externos, ficou. E, portanto, estamos a alargar a malha para aquilo onde a empresa, em cada um dos momentos, está a fazer mais investimento. Nem sempre está a investir para todo lado. Está a investir mais na parte, digamos, do cliente, está a investir mais na parte da gestão
da redes e tudo mais, ou essa zona. Portanto, é por aí que nós estamos. Mas sempre, como disse há pouco, simplificar, as equipas habituaram-se a trabalhar desta forma, portanto, vamos avançando. Rui, Eu só gostava de tocar um ponto sim. que foi tocado pelo Zé, que eu acho que é importante. E nós também aí queremos. Nós queremos carregar outro tipo de dados. Nós queremos experimentar outro tipo de dados, carregá-los na plataforma, cruzar com os dados que a plataforma tem para conseguirmos obter outra informação. Já há informação que a gente pode recolher. Ainda há informação humana que é carregada noutros locais, que pode ser recolhida e cruzada pode nos dar melhor informação. Já agora, sobre isso, vocês sentem efetivamente, ou a plataforma dá-vos essa sensação de que alargar o espectro dos dados aumenta também a riqueza das recomendações e dos insights que saem da plataforma? Porque isso parece-me natural, não é? Certo. O desafio é esse que há pouco focámos, que é, quanto mais dados tivermos, mais dificuldade vamos ter em segregar e segmentar. E, portanto, temos que ir com algum cuidado. Aí temos. Mas a ideia, e eu creio nisso, é temos que cruzar outros dados, somá-los, para conseguir ter melhor informação. É obviamente que o lake, para nós, é bem-vindo. Claro. E esperamos que também coisas como o ChatGPT possa chegar. Para que, naturalmente, as pessoas possam fazer perguntas. E consigamos ter outro tipo de respostas que hoje não temos. Muito bem. É aí. Já está aqui um desafio. Rui, como é que se faz ou seja, num contexto de elevada complexidade, como é certamente o da Caixa, e com uma plataforma que aparentemente tem um potencial e uma riqueza relevante, como é que se tomam decisões sobre, agora vamos mais para a esquerda, mais para a direita? Tem muitos clientes internos que também querem, como é que vocês gerem? Tenho. O nosso foco, inicialmente, nós começámos a apontar pelas aplicações que estão dadas no nosso Business Impact Analysis, no nosso BIA. E são essas as nossas prioritárias, são essas que nós vamos querer, acima de tudo, ter este grau de monitorização de observabilidade. Chegámos, depois de implementar e passado algum tempo, chegámos à conclusão de também, mas há aqui aplicações que não se justificam, são aplicações de uso interno, têm poucos ou não têm utilizadores internos, ou têm poucos utilizadores internos, quer ter este grau todo é um overkill, não há necessidade. E, portanto, agora podemos refazer, manter ali a monitorização básica e refazer e tirar esta componente, que acaba de ser um licenciamento mais caro e tudo isso, e passar isto para outras aplicações já de outros níveis. À medida que vamos alargando, as pessoas vão pedindo mais. À medida que as pessoas vão vendo e vão tendo noção, vão querendo mais. Seja internamente, nas nossas áreas de desenvolvimento, que primeiro começam a olhar para aquilo, não digo com desconfiança, porque para nós até coincidiu que nós estávamos a mudar de prestador, na mesma altura que estávamos do IAM aplicacional, na mesma altura que estávamos a implementar, e eles viram isto logo com bons olhos, a dizer, olha, eu tenho aqui uma muleta para aquilo que eu não conheço da aplicação que estou a receber e que me vai poder dar aqui. E foram logo, os grandes adotaram bastante bem e começaram logo a utilizar e a tirar dali conhecimento. Vamos querer fazer outras coisas, vamos querer alavancar a nossa gestão de problemas, agora começar a ir lá alguém que, olha, a tua função é uma vez por semana ou de vez em quando, chegas lá, o que é que se passa por aqui que ainda ninguém pegou? O que é aqui recorrente que tem que ser endereçado? E começar a alimentar o backlog de trabalho das nossas equipas. E também continuarmos sempre a cada vez a dar mais informação, até ao nível do nosso porte, sempre direcionada. Obviamente não vou dar para o bordo a dizer que caiu um servidor ou que há um volume de discos que já só tem 1%. Não é isso que vou dar, mas vou-lhes dar, se calhar, um número de clientes por aplicação, se está maior, se está menor, o retorno de negócio, tudo isso, que, portanto, tem que ser dirigido para a preocupação de cada um. Muito bem. Estamos nos nossos minutos finais. Queria fazer duas perguntas. Primeiro se este tipo de casos de uso já são muito habituais no mercado, ou seja, se há muitas organizações já como estas três a tirar partido deste tipo de plataformas e, obviamente, também uma recomendação à audiência sobre o que fazer e como abordar esta temática. Muito bem. Em relação à primeira pergunta, sim, já existe um conjunto, eu diria que a observabilidade está na agenda de todas as organizações hoje em dia. O nível de maturidade não é o mesmo entre elas, obviamente, elas
como vimos aqui, não é? Nestes 3 exemplos, caminhos diferentes, e isso é o normal, mas o tema está lá. Como recomendação, eu acho que é muito importante entender isto, e eu creio que ficou claro da exposição destes 3 clientes. As plataformas de observabilidade deixaram de ser ferramentas técnicas. As plataformas de observabilidade são core dentro daquilo que é o ecossistema digital de uma organização e devem ser patrocinadas a alto nível dentro das organizações. Portanto, eu deixaria essa mensagem principalmente a quem tem responsabilidade de direção ou de gestão. Olha para as plataformas de observabilidade não como uma ferramenta do bombeiro, tenho um problema, vamos lá utilizar isto para resolver o mais rápido possível, mas como é que eu integro os dados da plataforma de observabilidade no meu processo de tomada de decisão no meu IT, no meu serviço digital como um todo. Muito bem. Resta-me agradecer a todos a vossa presença e os vossos insights e o terem estado aqui a abrir um bocadinho as portas àquilo que se passa dentro da vossa organização e, obviamente, também à Dynatrace que patrocina este painel. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado.